Boa noite. Que Deus abençoe esse nosso encontro. Tudo passa. Tudo vai passar. E só não passa esse amor de Deus que é Pai. Tudo passará. Boa noite. Que a ternura de Deus te abrace. Que a ternura de Deus te dê todo o aconchego, toda a tranquilidade. Deus mora em ti. Faz morada em ti. Só Deus. Só Deus. Só Deus basta. Padre, sua bênção. Deus te abençoe, Gregório. O pessoal tá Tudo chegando. bem? Tá chegando, né? Vamos Todo mundo esperar tá um assim. pouquinho aqui. Está aproximando. Tudo bem com o senhor? Como é que foi essas atividades? Tanta coisa. Vejo o senhor para lá, para cá, né? Graças a Deus aí. Tanta coisa boa. Essa semana foi boa. Amanhã quase inteira mexendo com teleaula. Vixe, padre. Preenchimento de anexos e não sei o que mais, mas tudo bem. Que bom, padre. Está bom. O pessoal, mas é assim, é sinal que a correria é bom, o tempo passa. Não é? Estamos no meio do ano. Verdade, já estamos no meio do ano, estamos chegando no meio do ano. Já, no meio do ano, é verdade. Muito bem. Então, nós vamos ao nosso quarto poema. Quarto poema. Cântico dos Cânticos. Então, que nós possamos pegar a nossa Bíblia aí e vamos, né? Que é aquilo que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada com incenso e mirra, e perfumes dos mercadores. É a liteira de Salomão. 60 soldados a escoltam, soldados seletos de todo Israel. São todos treinados na espada, povoados em muitas batalhas. Vêm todos cingidos de espada, temendo surpresas noturnas. O rei Salomão fez para si uma liteira, com madeira do Líbano, colunas de prata, baldaquino de ouro e assento de púrpura. O interior trabalhado com amor. O interior trabalhado com amor. Pelas filhas de Jerusalém. Ó filhas de Sião, vinde ver o rei Salomão. Soprai com a coroa que lhe pôs sua mãe, no dia de suas bodas, dia em que seu coração se enche de alegria. Tome posse, dia em que seu coração se enche de alegria. Glória. Vamos obedecer Santa Teresa d'Ávila? Ela diz que nós não entenderemos a quarta morada sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo. E foi Pentecostes semana passada, domingo, né? Domingo. Então nós precisamos muito desse Pentecostes. Então vamos invocar o Espírito Santo para que nós possamos entender essa quarta morada. Então vamos ser obedientes. Se sozinhos não conseguimos, com a ajuda do Espírito Santo, será possível. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Envia-nos, Senhor, o teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender, adentrar essas moradas, Senhor, que nos leva a aprofundar o movimento do Espírito dentro de nós, aprofundar as coisas que só o teu Espírito conhece. Mas se tu nos der a graça, Senhor, se derramares o Espírito Santo que clamamos neste momento, nós sabemos, nós temos a certeza, na humildade, no amor, de que nós possamos compreender um pouco mais daquilo que Santa Teresa quis nos dizer nessas 4 moradas. Amém. Amém. Vem falar em nós, Espírito Santo. Vem falar por nós, Espírito Santo. Vem nos conduzir, Espírito Santo de Deus. Agora com você, Gregório. Pode começar aí. Puxa aí, que nós vamos. Somos seus discípulos. De nossos, Padre, olha lá, as moradas, as moradas 4, né? Elas têm 3 capítulos, tá, gente? Tem 3 capítulos, né? O primeiro capítulo, ela começa a falar muito, né? Da diferença entre imaginação e entendimento, e fala das distrações na oração. Que a gente tem muitas distrações na oração. Primeiro porque a gente às vezes se deixa levar muito pelos pensamentos, né? Pela imaginação que divaga, né? Você já passou por aquela experiência de oração que você tá lá em oração, rezando, daqui a pouco você tá pensando, nossa, eu tenho que fazer isso. Nossa, eu tenho que trabalhar. Nossa, eu fulano de tal, eu tenho que fazer aquilo. Ou mesmo você tá na igreja, na missa, o padre puxa a orelha, mas a gente tá lá, o padre tá falando a homilia. Eu tava pensando que eu tinha que fazer aquela tarefa. Bicho, não entendi nada do que o padre falou hoje. Né? Então, a gente tem muitas distrações. A nossa mente, nossa imaginação, muitas vezes, nos engana, sabe? A gente não compreende, né? Então, Santa Teresa fala muito disso daqui, de que, às vezes, nós temos que entender que o nosso pensamento, a nossa imaginação, ele é uma coisa. O nosso entendimento, o entendimento da alma, ele é outro. Então, muitas vezes nós podemos se sentir distraídos na oração. Claro, podemos nos sentir distraídos, mas que a gente não pode ter a ciência, não pode deixar de ter a ciência que nós estamos na presença de Deus. Não é por aquilo que nós vamos sentir. Ah, eu senti, eu queria tanto ter sentido, né? Ô padre, eu fui para o grupo de oração ali, hoje eu não senti nada. Padre, eu fui ali, gente, no grupo de oração e eu queria sentir aquilo que o povo sente, aquele negócio, aquela coisa, né? Às vezes não é isso. Às vezes é a experiência, né, de estar ali, de estar na presença de Deus, de se sentir na presença de Deus, mesmo que você não sinta essencialmente aquela consolação, aquele fogo, aquela coisa, né? Mas o simples ato de estar ali, você está na presença de Deus, você tem que ter essa consciência, né? Então, ela coloca muitas vezes isso, né? Porque muita gente quer ter a experiência de sentir e tal. Muitas vezes isso vem por um contentamento, uma paz que você sentiu de estar ali, né? Ela chama isso de consolação ou contentamento. Ela fala que ela vem através da meditação, que há 2 formas de Deus nos dar. É através desse contentamento, dessa consolação, que é o nosso esforço. O que é que cabe a nós? É estar ali meditando, trabalhando para encontrar Deus. Esse é um. Então ela fala que vem fruto da nossa... Nascem da própria obra virtuosa que realizamos. São, de algum modo, fruto do nosso trabalho. Da gente estar ali firme, da gente estar rezando, né? Mas necessariamente, né? Começa em nós e termina em quem? Em Deus, porque é Deus que dá paz, é Deus que dá o contentamento, é Deus que dá os frutos, né? Agora, em suma, as consolações começam em nosso próprio natural e terminam em Deus.
Agora, os gostos, o que ela chama de gosto? Ela separa contentamento de gostos. Gostos são coisas que vêm de Deus em primeiro lugar, iniciativa de Deus, tem seu princípio em Deus, e vem a nós, né? E se deixam fluir com tanto gozo como os prazeres, né, que ela falou atrás, os prazeres, que às vezes a gente sente prazeres, né? E ela fala que isso dilata o nosso coração. Mas os gostos, ela vai entrar lá mais na frente, né? Ela vai separar um de outro, né, padre? Mas o mais importante é que muita gente pensa assim, eu fico olhando, porque às vezes a gente se engana, e eu tive muito engano. Eu vou contar a minha experiência que talvez possa ajudar. Eu fiz um retiro inaciano de 30 dias, são as experiências de Santo Inácio. Eu fiz o de 8. Por que eu fiz o de 30? Eu era noviço jesuíta e nós éramos obrigados a fazer o retiro de 30 dias. E eu fiz o retiro de 30 dias. Tive essa graça, fiz lá em Itaici essa graça. 30 dias, gente, em silêncio, em oração, vivendo os exercícios espirituais de Santo Inácio. E eu estava partilhando com minha esposa, essa quarta morada me ajudou a pensar muito numa coisa, padre. Eu ia para a oração, lá a gente fazia, o padre colocava os pontos, né, para a gente rezar da oração, e eu ia, normalmente era 1 hora, 1h15, 1h20, 1h30, 2 horas, o retiro de 30 dias, rezando, lá em silêncio, você e Deus, naquele ponto que o padre colocou, eu ia por aquilo. E eu olhava para trás e falava, gente, o que eu queria, padre? Eu tinha que sentir consolação. Aí eu tinha que ter saído da oração, sentir que Deus falou comigo, tinha que sentir muita paz, aquele negócio. E quando eu não sentia, eu me preocupava. Eu pensava assim, olha a minha imaturidade. Eu falava, gente, que imaturidade. Eu pensava assim, não, essa oração não foi boa. Porque Deus não me falou nada, eu não experimentei nada. Eu não experimentei nada no deserto, sabe? Danado. Então, quando eu ia chegar com o meu orientador, ele falava assim, deixa de ser guloso, você só quer consolação, essa gula por sentir Deus você não vai sentir toda hora, não. Deus você não vai ter a presença dele de toda hora, não. Senão você vai ter, nem no Carmelo, ela fala para as irmãs, né? Que as irmãs estão lá, né, na experiência carmelita, né? Você não vai sentir Deus toda hora. Às vezes você está na missa, você não experimentou, às vezes você comunga, eu já tive experiência de comungar, e que você, nossa, você está ali dentro, você sentiu Deus, experimentou. Mas tem hora que você comungou, você agradeceu a Deus apenas, você não experimentou. Então, muita gente eu vejo, padre, vejo até nos grupos de oração, né? A gente também é da Renovação Carismática. Às vezes a pessoa vai para o grupo de oração, ela tem que sentir, ela tem que ter. Claro, Deus vai falar, é de Deus, eu não posso querer, não sou eu que viro uma varinha mágica e daqui a pouco Deus está falando para mim, eu estou sentindo, não é na hora que eu quero, não, entende? Então, é essa a experiência que eu queria começar a contar da quarta morada, que eu vi muito em Santa Teresa e que me fez relembrar os meus tempos de grandes exercícios espirituais que às vezes eu não compreendia e hoje eu compreendo, estou muito mais maduro para compreender isso, né? Olha bem, o salmo, né, que ela rezava na oração primeira, né? Sim. Quando dilataste meu coração, dilatar o coração. Sim. Aí ela fala assim, quem tiver muita experiência, só por estas palavras, entenderá a diferença que existe entre consolações e gostos. Quem não tiver, precisará de mais algumas explicações. Os contentamentos de que falei não dilatam o coração. Antes, parecem ordinariamente apertá-lo um pouco, embora sem tirar a alegria que sente a alma ao ver que faz alguma coisa por Deus. Que faz alguma coisa por Deus. E tem hora que dá essa alegria mesmo, né? Muito. Gente, quando nós nos ocupamos com as coisas de Deus, eu falo que diante de tantas tristezas neste tempo de pandemia, eu tenho experimentado muitas alegrias, ocupando e fazendo algumas coisas por Deus. Quando eu gravei mesmo um vídeo falando com as pessoas, agradecendo pela campanha de Heitor, de tantos outros, não é vaidade, mas eu falo assim, aquela alegria, temos isso, né? Só que, como diz,
Nem sempre, né? Tem hora que somos aqueles alegres discípulos. Senhor, expulsamos não sei quantos demônios em teu nome. E chegará um tempo que a gente chegará lá e falará assim, Senhor, eles não nos obedeceram. O que aconteceu? Aqui, derrama então umas lágrimas sentidas, que parece de certo modo por vir de alguma paixão. Sou muito ignorante e pouco sei dessas paixões da alma. Se tivesse mais saber, talvez discernisse o que procede da natureza e dos sentidos e me desse a entender, pois o compreendo pela experiência que tenho, mas não sei declarar. Grande coisa para tudo é o ter ciência e letras. É o que você, né? Então, isso é muito bonito. Muito. E me chama muita atenção porque ela fala isso, né? Ela diz muito claro, olha, a gente tem que ter consciência que é Deus que nos dá. Onde que é o nosso trabalho? É na meditação, é na oração, é na busca, né? A gente não pode desistir da oração. E essa quarta morada, nós temos que lembrar que a quarta morada, ela está no meio. Daqui você tem a quinta, sexta e sétima, e para trás você tem a primeira, segunda e terceira. Então, exatamente no meio, ela fala que onde mais tem pessoas é nessa quarta morada. Onde tem mais gente, né? Ela cita aqui, em um momento do livro, né? E aí eu quero trazer uma coisa aqui, gente, que me chama muita atenção, porque não são grandes consolações. A gente não pode considerar, porque Deus nos deu consolação, alegria, paz espiritual, ou muitas graças, até temporais mesmo, a gente achar que a gente é melhor do que os outros por causa disso. Ela fala de forma nenhuma, né? Ela diz que o mais importante nem é isso. Sabe o que me chama a atenção? Ela diz o seguinte, ó. Só quero que vos compenetreis bem nisto. Presta atenção nisso que eu vou ler aqui, gente, que ela escreve. Para aproveitar muito nesse caminho e subir as moradas que desejamos, o essencial não é muito pensar, é amar muito. E por isso escolhei de preferência o que mais vos conduzir ao amor. Talvez nem saibamos o que é amar. E não me admiro muito, pois não consiste em ser favorecido de consolações. Vou repetir, pois não consiste em ser mais favorecido de consolações, e sim numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo. Em contentar, em procurar e ser determinado, né, em contentar a Deus, em agradar a Deus em tudo, né? Evitar qualquer ofensa e rogar-lhe pelo aumento contínuo da honra e glória do seu filho pela prosperidade da Igreja Católica. Olha que bonito, né? Que análise que ela faz. Santa Teresa viveu muito tempo sem consolação, ela viveu muito tempo no deserto, né? Muitos e muitos anos. Então ela entende bem o que é isso, porque ela passou por essa experiência, né? Por que Deus dá deserto pra gente, pessoal? Por que Deus dá deserto? Ela coloca muito isso daqui. Deus quer saber o quanto nós o amamos, o quanto nós podemos aprender nos desertos, né? Então que a gente aprenda, né, nessa quarta morada, ela quer levar a experiência pra gente ser mais maduro na fé. Maduro, não ser aquelas pessoas que estão sempre o tempo inteiro buscando cura, buscando o tempo inteiro viver experiência. Não que isso não seja importante, claro que é, né? É isso que eu quero que... Ela diz que isso é importante, sim, dado por Deus. E nós, daqui a pouco, a gente vai falar, quando a gente sabe que é de Deus, né? Ela vai citar, quando a consolação, grandes coisas que a gente sente, experimenta no caminho de Deus, quando a gente sabe que é de Deus. Ela vai falar disso, né? Mas é muito importante a gente entender isso daqui, porque ela fala, compreendei por experiência que pensamento, imaginação não é o mesmo que entendimento. Então ela começa a trabalhar com uma coisa que eu acho fantástico, Padre Fernando, que é presta atenção na sua imaginação, nos seus pensamentos. Presta atenção no seu entendimento. Porque na sua alma, o movimento que Deus vai fazer dentro de você, na sua alma já, vai ter muito a ver com você completo, com a sua imaginação, com quem você é, com o seu pensamento, com o seu entendimento das coisas. Porque muitas vezes a imaginação leva a gente para longe de Deus. E aí a gente se distrai mesmo, né? Ele fala muito aqui, ela fala muito aqui nisso, e fala inclusive que muitas penas interiores que nós temos,
Muitas melancolias têm a ver com isso, né? Então, a gente não pode pensar só nisso. E ela diz, olha, a alma bem unida a ele, a Deus, né? Enquanto a imaginação vagueia pelos arredores do castelo, né? Padecendo, né? Indo por outro lugar, desviando a mente da gente, né? Ela fala que a gente está no castelo, a gente está lá na quarta morada, mas a mente da gente vai vagando. Às vezes ela vai fora do castelo, às vezes ela vai lá na primeira morada, né? Ela vai contando isso, né? Padecendo, né? Isso não nos deve perturbar, nem ser motivo para a gente deixar a oração. Como bem quisera o demônio, né? O inimigo da alma, né? Pela maior parte desta falta de nos entendermos a nós mesmos, provém todos os trabalhos e inquietações. Pela falta de nos entendermos a nós mesmos, se a gente não compreender a gente, provém muita inquietação que a gente tem na alma, que a gente carrega. Né? E ela fala que as dificuldades não podem nos impedir de avançar. A perseverança. E olha que coisa bonita aqui, Gregório. Reconheçamos nossa miséria e suspiremos pela mansão onde ninguém nos despreze. A mansão onde ninguém nos despreze. Muitas vezes nós somos pessoas imperfeitas, exigindo do outro a imperfeição que nem nós temos. Quando nós não reconhecemos as nossas misérias. Quantas vezes a nossa soberba, a nossa vaidade nos levam a julgar, a colocar limite, às vezes até no amor de Deus. Deus não coloca limite, mas muitas vezes nós colocamos esse limite. Aí quando ela fala, recordo-me algumas vezes dessas palavras, né? Cântico dos Cânticos 8, versículo 1, que nós vamos depois, nós vamos chegar lá quando nós estivermos estudando, né, o 8º poema. Então, aqui, nós vamos ter que encerrar o primeiro capítulo aqui, né? Porque senão nós vamos ficar só no primeiro. Então nós vamos aqui para o capítulo 2. Vamos lá, capítulo 2. Sim. E antes de capítulo 2, vocês aqui, tem uma pessoa aqui que eu quero, uma minha amiga, Valquíria, lá do Hamilton Lopes. Você sabe aquela pessoa que ela sabe muito de tecnologia. E ela tem um coração tão bom, ela vai ajudando todos os professores, sabe? Ela tira um tempinho, ensina um, ensina outro. E ela tá até aqui, me deu um oi aqui. Eu quero agradecer. Tem pessoas que elas são, na nossa vida, o verdadeiro consolo de Deus. Tem pessoas que elas fazem a diferença, sabe? Assim, isso é muito bonito, né? Muito bonito. Então, nesse tempo aí, a gente precisa muito mesmo desse cantar, dos cantares da consolação de Deus. Sim. Então, vamos lá, Gregório. Capítulo 2. O capítulo 2, né, Padre, ela começa a explicar aqui sobre o que é consolação, né? Ela fala que os gostos de Deus, né, é oração de quietação. Ela chama de quietação do espírito, da alma, né? Então ela fala disso. Para melhor compreensão, ela faz uma explicação que eu acho maravilhosa, né? Essa simplicidade. Leia a primeira frase dela. Leia a primeira frase dela. Eu gosto dessa humanidade, olha. Valha-me Deus, no que fui me meter? No que fui me meter, né? Não é? Você olha para ela e fala, meu Deus, como assim ela falando? Como é que foi? Eu fui escrever, falar sobre isso. Eu estou me metendo numa coisa que eu não entendo bem, ela quis dizer, né? Que nem eu entendo. Então eu imaginei, assim, em muitos momentos ela fala disso, né, Padre? É impressionante como é que ela vai decorrendo, gente. A humildade dela ao escrever é impressionante. E aí ela faz uma comparação que eu acho fantástica. Ela fala assim, para melhor compreensão, imaginemos duas fontes que vão se enchendo de água. Então vamos imaginar duas fontes, abastecendo duas pias. Ela fala isso, né? Aí ela fala, que ela explica essas duas fontes, né? Ela fala que a primeira fonte, né, é a fonte como se fosse da razão, né? É aquela fonte que tem um grande arqueduto
que é feito por mãos humanas, né? Aquela fonte, né? Ela diz, de modo diferente são abastecidos os dois reservatórios. Um recebe de longe a água, feita por mãos humanas, o arqueduto. O outro vem da própria nascente, né? E se vai enchendo sem nenhum ruído, né? Ou seja, é um manancial. Então ela explica que um transborda depois de cheio e forma um grande arroio, né? Sempre está manando água, não depende de arquedutos. Esse que está sempre manando águas é aquele gosto, consolação que o próprio Deus dá. Mas o outro, de encanamento, esse que é feito por mãos humanas, são despertados pelas nossas reflexões, quando a gente medita, quando a gente exerce a mente, quando a gente reza. Esse é feito por mão humana, é trabalho do nosso esforço, né? Então, é isso, ela fala, né, disso que ela chama, daquilo que é dado pelo nosso esforço, que Deus dá através da nossa meditação. Mas a outra fonte, essa que é riquíssima, padre, essa é do manancial de Deus, essa nunca para de jorrar. Nessa outra fonte de que quero falar, vem a água da sua própria nascente, que é Deus. É assim quando Sua Majestade é servido de conceder alguma graça sobrenatural. Ele faz brotar grandíssima paz, quietação e suavidade no mais íntimo da alma. Não sei dizer de onde vem essa água, de onde ela brota. Esse contentamento e deleite não tem seu princípio no coração como os da terra. Só depois é que enche tudo. Vai correndo essa água por todas as moradas e potências. Quando ela fala potência, gente, ela fala razão, entendimento, a nossa vontade, de tal maneira que chega ao nosso corpo. A gente sente até no corpo os efeitos da oração. E por esta causa, disse eu, que Deus começa e termina em nós. O certo é que todo homem exterior goza desse deleite e suavidade. Olha que maravilha. Esse arqueduto... Dilataste o meu coração. Confesso, vejo tantos segredos em nós mesmos que muitas vezes fico espantada. E quantos outros devem existir? Ó Senhor meu e Deus meu, quão magníficas são vossas grandezas! E andamos neste mundo como uns zagaizinhos bobos, imaginando penetrar até certo ponto o que sois. E na realidade, deve ser quase nada, pois mesmo em nós há grandes segredos que não entendemos. Eu gosto daquela música, né? Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas, e descobrir os segredos que existem em mim, que nem eu entendo. Essa relação, tem hora que nós sentimos tanta defesa de Deus, quando nós não merecemos. Tá todo mundo jogando pedra, tá todo mundo nos pisando, tá todo mundo fechando as portas. E a gente vê essa presença, um Deus que se inclina, um Deus que vai lá, que nos traz de volta, que nos lava, que nos purifica, que nos abraça. E quando a gente começa a falar, ele fala... Então, assim, aí nós não entendemos esse grande amor, nós não entendemos o valor que nós temos, esse segredo de você chegar e falar assim, Senhor... E a beleza de não recusar o que Deus nos oferece, quando imerecidamente Ele nos dá. Aí ela continua aqui, né? Tem hora que, às vezes, eu não sei se isso acontece com você, eu acho que deve ser a pandemia. Tem hora que os olhos têm lágrimas, né? Engraçado, né? Com os olhos rezando junto, né? Os olhos, eu fico besta, como que os olhos insistem em entrar aonde ele não é chamado, né? Mas é assim mesmo. Aí fala aqui, ó, olha que coisa bonita. Quase nada em comparação do muitíssimo, do infinito que há em vós. Não porque não sejam muito sublimes as grandezas que vemos em vossas obras, apesar de ser tão limitada a nossa compreensão.
Verdade. Tão limitada a nossa compreensão. Então nós não compreendemos essa grandeza que Deus quer. Essa experiência que às vezes do nada a gente parece que Deus vem até nós e nós sentimos uma paz, uma presença de alma, dá uma vontade de rezar, dá uma vontade de estar ali. Engraçado que ela fala, Padre, você falou uma coisa que eu achei tão importante quando você falou que Deus vai lá e busca a gente. Ela fala, em algum momento que ela fala que essas grandes consolações, muitas vezes Deus dá a quem está se afastando do caminho. Ela cita que presta atenção. É aquele negócio que a gente não entende, quando ele fala assim, mas por que você está fazendo isso com o meu irmão? Ele fez isso! Aí a mãe chega e fala assim, ele está precisando, filho. Exatamente. É aquela história do filho pródigo que o pai vai e abraça, né? Que vai e abraça, não é isso? Olha que interessante. Por quê? Porque ele dá muitos momentos de consolação grandiosos, assim, para quem está fugindo. Ela fala que quando a pessoa, padre, começa a fazer amizade com o mundo, com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, ela está aqui, mas ela está tendo a tendência de ir, Deus faz ela sentir, experimentar isso, sabe por quê? Para ela voltar, para ela sentir saudade, né? E voltar, então Deus permite isso para ela voltar, para ela, opa, pera ainda, olha como é que Deus maravilhoso é esse que a gente tem, né? Então, a gente começa a perceber aqui os movimentos do Espírito nessa quarta morada, que até então a gente não notava o movimento do Espírito Santo, né? Por isso que ela fala que a gente tem que rezar para entender, para pedir o Espírito Santo, né? Ela diz assim, ela fala aqui que ele sabe porque assim o faz, né? Não temos que nos intrometer com isso. Exercitemos-nos como os habitantes das moradas precedentes. E depois humildade. Que ela fala que nós temos que ficar tranquilo, porque muitas vezes Deus nos permite essa provação, né? Mas nessas graças de oração, só se vem a conhecer a verdade se foi Deus mesmo, depois pelos efeitos e obras, que não há melhor que Sol para as provar. Então a pessoa fala assim, eu estou sentindo, né, experimentando Deus, e aí cabe a gente entender assim, será que que efeito produziu em mim essa experiência com Deus? Que efeito produziu em mim? Está gerando bons frutos? Porque às vezes essa experiência em mim não gerou bons frutos, ou não gerou obras. Ela fala assim, olha, então se é de Deus mesmo, vamos olhar os frutos, vamos olhar as obras, e vamos ver se essa pessoa na provação, quando ela estiver na provação, ela vai se manter firme. Porque se ela não aguentar a provação, será que é de Deus mesmo? Um abraço, meu amigo Gilberto está mandando um abraço para mim aqui, lá da Construjã de Janaúba. Um abraço, meu irmão, viu? Um abraço, meu amigo, viu? Então, ela fala disso, padre, e ela diz o seguinte, ó, por meio desta provação, por meio desta é que o Senhor se deixa render a tudo quanto dele queremos, a humildade. Aí ela diz, o primeiro indício para ver se sois humildes, primeiro indício para a gente ver se é humilde, essa aqui do eu lá dentro, é se vós julgais indignas de receber esses gozos e graças do Senhor, e pensais nunca haver de experimentá-los em toda a nossa vida. Então, a primeira coisa é que a gente tem que achar indigno, padre, da gente não querer essas grandes graças, não. Então, se você estava pensando, e à medida que nós estamos falando dessas grandes graças, dessas grandes consolações dos santos, que às vezes a gente vê nas pessoas e admira, se a gente quiser essas grandes graças, ela fala assim, o primeiro indício que você é humilde é que você não pode querer as grandes graças. Você olhar para o irmão e falar assim, nossa, eu queria ter, eu estou vendo aquela pessoa pregando, eu estou vendo aquela pessoa, ela tem consolação, ela fala tão bonito de Deus, eu queria ter essa consolação, essa experiência dessa paz que ela fala, isso daquilo, eu quero ter essa graça, eu quero... Não, ela fala, não é isso. Deixa que Deus te dá, seja humilde, porque Deus sabe a hora certa de te dar, e quanto que Ele vai te dar, quando Ele vai te dar. Pelo contrário, eu acho que eu não queria isso para a vida inteira, né? Tem uma parte no livro dela, no livro da vida, aqui eu não vi ela falando ainda não, que ela fala assim, padre, meu Deus, o Senhor está me dando essas graças, consolações, eu
Se eu pedir para o Senhor, eu estou devendo tanto, Senhor, o Senhor me dá mais graça, mais consolação, eu estou mais devedor ainda. Pode, né? Então a gente pensa assim, meu Deus, é santidade mesmo essa mulher, viu? Mas ela segue por causa disso, olha bem, ela é muito perto do Cristo crucificado, né? Muito perto. O caminho dela é muito perto quando ela fala aqui. Olha bem, quanto a mim, sei e é bem certo que há pessoas, e eu mesmo conheço algumas, que vão pelo caminho do amor, como se deve ir, só anelando servir a seu Cristo crucificado. E não só não desejam, nem pedem gostos, mas antes lhe suplica que não lhes dê nesta vida, né? Aí eu gosto quando ela fala que, igual você falou aqui, que às vezes não é quando nós choramos, não é quando nós sentimos que vai jorrar essa fonte, mas só jorra quando Deus quer. E muitas vezes, quando mais descuidada está a alma. Deus não desiste. Tem jeito, Deus não desiste de ti. Ah, padre, mas se eu te contar a história... Ô, filho, eu tô querendo que você conta o que você fez, não. Eu quero que você escuta o que Deus pode fazer por ti. Muitas vezes eu falo com as pessoas aqui, eu não tô querendo saber o que você fez, não. Eu tô querendo falar com você que esse amor de Deus dilata o seu coração. Eu tô querendo mostrar o que Deus pode fazer por ti. Não coloca limite, não. E vamos encerrar aqui o nosso segundo capítulo, Gregório. E bora pro terceiro. Então vamos aqui. Ela fala, olha, uma coisa importante, gente. A condição essencial para isso, para essas graças, tá? Importante, olha, é amar a Deus sem interesse. Então, a primeira coisa, você tem que amar a Deus sem interesse. E às vezes a gente faz tanta boa obra para Deus, e ela fala que a gente acha que a gente tem que pedir, exigir de Deus alguma coisa. Ela usa essa expressão por causa das nossas obras, das míseras obras, né? Que às vezes é feito sem amor, ou é mesmo com muito amor. A gente deve tanto para Deus, a gente não tem direito de exigir nada de Deus, não. Então ela fala... Você sabe qual que é a minha maior tristeza, Gregório? Sim. É quando alguém faz uma promessa e depois que recebe, fica procurando o padre para descumprir a promessa. Não estou falando no caso de saúde, não. Sim. Ah, padre, eu fiz uma promessa e isso que eu estou fazendo está afetando a minha saúde, a sua vida em primeiro lugar. Sim. Quantas vezes a gente vê isso, sabe? As pessoas clamam tanto e coisas assim... Eu estou falando do clamor do impossível. Sim. Aí elas recebem aquilo. Teve uma vez mesmo que uma pessoa virou e falou assim, padre, eu estava precisando de... nem vou falar o que, assim, sabe? Mas era coisa assim, que quando ele contava, eu falava assim, não tem jeito. E ele recebeu. Aí depois ele falou assim, eu estou indo para uma festa com os amigos, você não tem como mudar a promessa, não, porque eu falei que nunca mais beberia, e se eu for com eles, eu vou beber. Eu falei, seu meu querido, não vou entrar nesse seu caminho entre você e Deus. Porque nesse caso a bebida não vai te... Sabe, assim, então eu falei assim, não vou entrar. Mas me dava tristeza, sabe, assim, que igual você está falando, nós entendemos tão pouco, né? Esse caminho de Teresa d'Ávila, dessa proximidade, dessa oração. Pode continuar aí que eu te interrompi. Não preciso. Mas é isso, é preciso, é isso mesmo, né? A terceira, porque a verdadeira preparação para esses favores, olha para você ver, a verdadeira preparação para esses grandes favores de Deus, minha gente, presta atenção nisso. Primeiro, ela fala para a gente não desejar isso. Segundo, que a gente não acha que Deus deve a gente alguma coisa. Terceiro, que a verdadeira preparação é o desejo de padecer e imitar ao Senhor. Padecer e imitar, eu tenho que desejar padecer e imitar a Cristo pobre, sofrido na cruz, né? Olha para você ver. Alguém está perguntando, e qual é o conceito da quarta morada? O conceito da quarta morada é exatamente isso, né? É você desejar padecer por Deus. Você compreender isso, né? Para deixar Deus ser Deus. O Padre Fernando usa muito essa frase, né? Deixar Deus ser Deus, né? É esse o conceito aí, né? E olha para você ver, esse é o chamamento do Senhor, né? Então, gente, é muito profundo isso, né?
essa água não vem canalizada por aquedutos, ela brota do manancial. Então, de pouco serve nossos esforços. Não que a gente não tenha que ter esforço, pelo contrário, né? Mas a gente precisa se esforçar para ser humilde, desapegado. Do contrário, nós não vamos poder servir a nosso Senhor, né? Então, por isso que chama quarta morada. Já é um nível de santidade, de busca, né? Maior, gente, né? Então é isso. O capítulo 3º, né, padre? Capítulo 3º. Né? E como ela recorre às experiências de Santo Agostinho, de Pedro Alcântara, que nós precisamos resgatar a espiritualidade desses santos, né? Não é um caminho sozinho, não é autodidata. Ela não é autodidata. Ela segue aqueles grandes mestres espirituais, Santo Agostinho, que ela vai falar, estou falando só do capítulo 3, né? Só desse, sim, né? Que ela apresenta aqui. Tarde te amei, Santo Agostinho, né? Sim. Quando ela cita bastante, quando ela fala que depois não é só o nosso esforço, é a graça. Somente a tua graça me basta. Somente a tua graça me basta. Aí, depois, ela fala daqui das razões, né? Ela fala a primeira razão, né? Porque hoje nós estamos... A quarta morada é grande. É grande, 3 capítulos, gente. Valeria duas. É grande. Aqui, depois nós faremos o resumo na 8ª e a gente vai, né, recapitulando. A primeira é que nessa obra espiritual, quem menos imagina e pretende fazer, mais faz. Tem hora que a gente começa doando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai fazendo, vai prometendo tanto. Né? Aquele sim, você lembra daquela parábola? Sim. A pessoa falou que ia, o outro falou que não ia. Quem fez a vontade, aquele que falou que não ia. E foi, né? E foi. Na hora de você ver. Nossa atitude deve ser a de pobres necessitados, que diante de um grande e rico imperador, pedem e logo baixam os olhos e esperam com humildade. Esperar com humildade. Muitas vezes nós estamos em pé, cheios de direitos diante de Deus, cobrando, exigindo, colocando Deus contra a parede. Quando o Senhor, por seus secretos caminhos, dá mostras de nos ouvir, então bem que nos calemos, procurando não exercitar o entendimento, tanto quanto possível, pois ele nos admite junto de si. Tem pessoas que têm uma experiência com Deus tão profunda e vêm procurar o padre para interpretar aquilo que só ele, Deus, sabe. Padre, eu senti o que é isso? Eu falo, não sei, não foi comigo, não estava lá, é entre você e Deus. Não queira racionalizar a experiência que vem através de um mistério. Existe um mistério entre Deus e você, que não vai ser racionalizado. Não racionalizeis ao extremo. Sim. Aí, né, quando ela fala, deste modo se porta a alma quando procura não agir. Muitas vezes, quando nós agimos, erramos. E quando a gente espera, Deus age. Né? Deus age, exatamente. Aí ela fala aqui, e sente muito mais segura e, quiçá, mais inquieta a imaginação em consequência da força que fez para não pensar em nada. Não seja assim. Quer o Senhor que lhe peçamos e nos consideremos em sua presença, o que nos convém. Aí ela vem para a segunda razão. Você está acompanhando aí, Gregório, a segunda razão? Vai lá. A segunda razão é que estas operações são muito suaves e pacíficas. Muito suave, gente. Primeiro sinal, é suave, traz paz. O melhor é deixar-se nas mãos de Deus com a maior submissão à divina vontade. Então, quando você está em oração, você está nessas experiências, e aí a sua imaginação está ali, você quer pensar... Porque o que ela diz aqui? Que muitas vezes você quer submeter a experiência de Deus à sua vontade, que você acha que é melhor. Ah, não, agora eu vou ficar quietinho, agora eu vou levantar, agora eu vou isso, agora eu vou pensar nisso. Ah, não, eu vou rezar. Eu vou te dar um exemplo, Eu vou rezar o texto, mas aí no meio do texto Deus te dá uma experiência, uma palavra, você está sentindo algo, está tendo um mistério ali. O que ela diz?
ela diz, deixa na vontade de Deus, para o terço, então, e deixa aquele mistério agir, deixa Deus ser Deus, porque a gente, não porque eu tenho que fazer isso, entende? Nesse momento ela diz isso, né? Submeter a divina vontade, num total descuido do proveito próprio, tanto quanto se puder. Faça ele de nós o que for do seu agrado. Gente, é uma experiência às vezes difícil, porque a gente é tão teimoso, tão ignorante, até no momento de oração que a gente está ali com Deus, que a gente acha que eu rezei aqui nesse cantinho, eu rezei de jeito, olhando para lá, Deus vai me falar aqui de novo. E Deus pode nos surpreender, né? E a terceira razão é que justamente a preocupação em não pensar em nada será talvez para a imaginação motivo de se desmandar mais. A quarta é o mais substancial e agradável a Deus, o mais agradável a Deus, é que nos lembremos de sua honra e glória e nos esquecemos de nós mesmos e de nosso proveito, do nosso regalo, do nosso gosto. A maior honra e glória. A Jeane pergunta assim, é no momento que temos essa paz de espírito? Jeane, justamente nesse momento com o espírito, está nos dando uma paz, talvez uma experiência de consolo. Um abandono, exatamente, um abandono. E aí você abandona mesmo, esquece de você, do que é bom para você, até de buscar o gosto, o que é agradável. Gente, é uma experiência, por isso que chama quarta morada, né? Gregório, quando eu estava no início, sabe, desse processo de caminhada, não vou falar de conversão, que eu estou até hoje, e ainda só cai e levanta, eu lembro, o Cerco de Jericó em Corinto, 3 horas da manhã, levantávamos e íamos, sabe, era 7 dias, 7 noites, 3 horas da manhã, e tinha um pessoal, um grupo de oração de 3 Marias, e quando chegava lá em Corinto, estava frio, sabe aquele Cerco de Jericó? Aí, ao lado, eu via um grupinho cantando assim, de si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, não pensar em nada. Muitas vezes nós nos esvaziamos, estamos cheios. Ela vai falar a terceira, né? Preocupação de não pensar em nada será talvez para a imaginação o motivo de se desmandar mais. A quarta é o mais substancial e agradável a Deus é que nos lembremos de sua honra e glória e nos esqueçamos de nós mesmos, de nosso proveito, regalo e gosto. Ora, como poderá estar descuidado de si quem fica tão preocupado que nem se ousa mexer, nem mesmo permite a seus pensamentos e desejos que se movam a desejar a maior glória de Deus e alegrar-se com as grandezas divinas? Quando apraz sua majestade suspender o entendimento, ocupa-o de outra maneira, dá-lhe conhecimentos e luzes tão acima do que podemos alcançar, que o faz quedar-se absorto e sem saber como, muito melhor ensinado do que a força de todas as diligências humanas. E olha para você ver, né? Que coisa maravilhosa. E aí ela diz o seguinte, esta oração de recolhimento, ela chama esse momento, gente, a oração de recolhimento. Ela fala que muitas vezes Deus dá para nós, exemplo, você está escutando uma música e Deus te dá uma experiência, a alma dá um recolhimento, é Deus já agindo. Você não está rezando, você está escutando uma música, ou você lembra de uma música espiritual. Essa é a minha experiência. Esses dias eu estava caminhando aqui de bicicleta, foi aquele dia que eu falei que o senhor da segunda morada, e do nada minha alma deu vontade de rezar, eu olhava para a árvore, via, depois eu falei com minha esposa, depois tem que ver aquela árvore lá, porque eu vi uma mão ali entregando a presença de Deus, eu comecei a sentir, tudo que eu contemplava era de Deus, vinham os pensamentos, uma coisa espiritual assim, que eu não domino, não é a experiência que eu domino. Ali eu falei, aqui tem uma experiência bacana de Deus aqui, né? Deus está falando para mim aqui, né? Então, eu deixo ir, eu deixo conduzir, né? É Deus agindo. Então esse recolhimento interior Deus dá em qualquer momento, quando Ele quiser, graça dele, entende, gente? Então não é algo que eu domino, né? Não é algo que a gente domina, isso vem de Deus, né? Então a gente tem que estar aberto a isso. Aí ela fala assim,
Entende-se dilatar-se ou alargar-se da alma, né? Com esta dilatação e suavidade interior, já não fica ela atada como antes nas coisas do serviço de Deus, mas anda com muito mais liberdade, porque eu dilatei o coração, ele fica suave, ele fica suave. E embora fique mais temerosa de ofender a Deus, experimenta grande confiança que o há de gozar. O temor passa a ser um temor de amor. E não um temor porque eu tenho medo disso, daquilo, mas é um temor que vira amor, entende? Olha que coisa maravilhosa, né? Isso daí que é esse recolhimento interior dessa morada. De uma coisa eu quero avisar muito a quem se vir nesse estado de provação, da quarta morada, guarde-se extremamente das ocasiões de ofender a Deus, para você não voltar lá atrás, né? Então, a gente tem que andar, né, em oração o tempo inteiro, em recolhimento interior. Sabendo que, dando Deus consolação ou não, Ele está conosco. Essa é a nossa grande experiência, né, Padre? Que ela quer transmitir para a gente. Olha que coisa boa. Há tanto a falar, né? Agora ela diz o seguinte, isso aqui eu gostaria de falar, Padre. Ela fala assim, Deus vos livre de soberba e vanglória, e também das ilusões do demônio. Pretende esse inimigo reproduzir essas graças, mas logo ele se dá a conhecer, porque ele não consegue produzir os efeitos que consegue Deus fazer em nossa alma. Então o demônio, sabendo que você avançou no caminho espiritual, o que ele vai fazer? Ele tenta até imitar as graças de Deus, pode, né? Mas ele se dá a conhecer porque essa paz, essa tranquilidade, os frutos não são os mesmos. E olha aqui, encerrando aqui, né? Porque nós já estamos quase... Ocupem-na em ofícios e sempre usem de precauções para que não tenha muita solidão, pois do contrário virá a perder a saúde. A tristeza matou a muitos, né? Isso é bíblico. Não pequena mortificação será para ela, mas quer o Senhor experimentar se realmente o ama, pelo modo com que suporta a sua ausência divina. Olha para você ver. Será talvez servido de lhes restituir as forças. Depois de algum tempo, se o não fizer, ela irá ganhando com a oração vocal e a obediência, e merecerá por aqui o que havia de merecer por outros caminhos, e porventura mais. Também poderia haver algumas tão fracas de cabeça e de imaginação, como já tenho visto, que lhes parecesse ver tudo quanto imaginam. É grande perigo. Como disto, tratarei adiante, que bom, é que é esta morada em que, a meu ver, entra o maior número de almas, e também como nela o natural está junto com o sobrenatural. E onde mais poder tem o demônio para prejudicar. Nas outras de que vou falar, não lhe dá o Senhor tanta entrada. Seja Deus louvado para sempre. Gregório, amém. Na quinta morada, você vai mudar a arte. Nós vamos fazer, a partir de agora, parte 1 e parte 2. Tá. Não gostei muito dessa experiência da quarta é morada. Muito rápido, não. Tinha muita coisa para falar hoje, pai. Imagina a quinta, que são 11. Eu não vou dar conta, não. É? Então nós faremos, na semana que vem, nós faremos, né, a quinta morada, parte 1. 2 capítulos. Tá, 2 capítulos. E na outra quinta, parte 2. Temporada 1, temporada 2. Nós vamos parar mais. E nas outras, faremos. Nós faremos com aquelas... o pessoal fica assim, mas quarentena não, são 40 dias, nós já estamos mais não sei de quanto, falei assim, agora tudo multiplicou. Então, assim, também as temporadas. Nós faremos... Não, eu ia falar que é tão rico que não dá pra gente fazer em 1 hora a quarta morada maravilhosa, né? Então a quinta ainda mais, para explicar a ansiedade de muita gente aqui, né? Então eu vou fazer parte 1, quinta morada parte 1, e na outra quinta parte 2, combinado? É isso? Mário, por que você não faz 2 horas? Por que 2 horas? Não aguentamos. Gente, se eu falar para vocês, tem um sorteio do livro, vocês têm que comentar no IGTV essa morada aqui, vocês têm que ir lá,
o padre salva aí, e vocês têm que ir lá e fazer os comentários. Quem faz os comentários concorre ao livro. A Kelly Nobre, que está aí, eu mandei até as fotos, padre. Ela ganhou o livro, recebeu na casa dela, da Rosa Mística, o Jardim Celestial Perfeito. E quem comentar essa daqui vai concorrer quinta-feira que vem a mais um livro. Hoje tem mais gente aqui, ó. Só vieram 4. Mas tem gente perguntando, não achei o IGTV. Fica aí, só procurar. E o padre até errou, que na última ele colocou 4ª morada, e era 3ª no texto. Essa que é a 4ª. Mas olha lá. E lembra que no final, né, padre, nós vamos sortear o kit das moradas, o kit completo, vem com livro, vem com tanta coisa bacana, gente, mas só para quem fizer a experiência e mandar para nós, igual nós estamos colocando aí nas redes sociais, tá? Mas eu vou sortear aqui, deixa eu ver quem vai ganhar esse livro, peguei um papel aqui, vai para Farias Zelita, tava esse nome, Farias Zelita, nem sei se ela tá aí. Ela acaba de ganhar o livro Rosa Mística, o Jardim Celestial Perfeito. Farias Zelita, tá? Então, ela comentou, né? Ela deu um testemunho aí na segunda morada. Marizinha colocou, eu quero. Então, comenta essa morada, que quinta-feira que vem eu pego todos os comentários, nós vamos sortear mais um livro, tá bom, gente? Tá aqui, Farias Zelita ganhou este livro desta morada. Esse GTV é tipo uma televisãozinha que fica geralmente no meio, né? Aí só ir lá. Kelly, ô Kelly, você já ganhou o livro, você quer tudo, você pode ganhar agora o kit de Santa Teresa, você pode ganhar, né? Mas tem que fazer a experiência de oração, Kelly, todos vocês, né? Eu e o Padre Fernando colocamos aí como fazer a experiência, como mandar pra gente, ou pelo escrito, que tem gente que não gosta de fazer vídeo, ou um videozinho de no máximo 3 minutos sobre a experiência sua e de sua família. Padre Fernando vai entregar esse kit na casa da pessoa, eu acho, se não for de longe, né? Eu e o Padre vamos lá. Nós dois vamos lá entregar esse kit, fazer uma oração na família, né? No final. Gente, o pessoal fala assim, o que nós fazemos 2 vezes por semana? A gente vai com calma. É bom que nós temos mais quintas-feiras, né? Nós não sabemos, né? Então vamos prolongar. Agora as moradas, os capítulos são muitos. Então nós vamos dividir um pouquinho, nós vamos prolongar, né? Não importa 4ª semana, se é 5ª. Depois, mais para frente, quem sabe a gente combina também. Aqui, né? Quem sabe, né, padre? Fazemos depois que voltar e terminarmos, a gente pode fazer um dia um retiro das moradas com todo mundo. Na hora que acabar, né, a gente aí faz um momento, quem sabe, né? Juntos a gente faz um grande momento de retiro com eles. Mas olha, quero lembrar vocês que é bom ser assim, porque as moradas elas precisam ser refletidas, meditadas, rezadas. Se a gente faz muito rápido, a gente não medita. Eu já li esse livro, eu acho que é a 4ª ou 5ª vez, todas as vezes a gente aprende, a gente adentra, né, padre? Essa experiência maravilhosa. Alguém colocou até o Natal, tá bom. Suzete, né, Suzete? Ótimo. Um abraço. É muito rico, gente, não se esgota. Quem sou eu, padre Fernando, para esgotar isso aqui? Os teólogos não esgotaram. Isso tem um padre que ele é expert, eu até orientei a monografia dele em Santa Teresa, Padre Lauro. De Lauro, sim. Aí depois, quem sabe um dia, né? Depois, mais pra frente, a gente chama, mas ele tem que ser mais no término, né? Pra gente coroar. A gente, coroar, né? Alguém assim, colocou, amei a ideia do retiro, viu? Aí, tá vendo? Nós faremos um retiro. Você viu ela falando, tem pessoas que ficam 8 horas em oração, e eu falo assim, meu Deus do céu, tem coisa que eu pulo, sabe? Eu falo assim, não vou entender isso aqui, não. Aí eu falo assim, desse 8 minutos, não 8 horas. Tudo bem. Outra coisa aqui, a orientação não, uma sugestão. Mesmo nós vamos pular, tem no YouTube um filme chamado A Sétima Morada de Santa Edith Stein. Você já assistiu, Gregório? Já assisti de Santa Edith Stein, maravilhosa. Maravilhosa, Edith Stein. Vamos indicar para as pessoas aqui? Vamos. O livro chama... O livro não, o filme. Tem no YouTube até. Tem no YouTube. Se você procurar no YouTube A Sétima Morada de Santa Edith Stein ou Teresa, ela também tem o nome de...
como fala, da Cruz, como que é? Teresa? Benedita da Cruz, ela tem um nome. O que a gente pode fazer é postar também o link. Eu vou pegar o link e mando para o senhor, só pode postar. A gente pode postar nas redes sociais para vocês também, tá? Mas é o filme de Santa Edith Stein, ela é uma santa, e a conversão dela se deu através de lendo As Moradas de Santa Teresa. Um filme maravilhoso, virou uma doutora e hoje é uma santa.